Muito bem. Meu nome é Marcelo Guerra Martins, sou professor de Direito da FMU, dou aula na graduação e no mestrado, aulas de Direito Tributário e Direito Econômico e Agências Reguladoras. Eu, além de professor, sou juiz federal aqui em São Paulo e sou mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Eu, dentro da minha matéria, de uma delas, que é o Direito Econômico e Agências Reguladoras, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que é muito pouco valorizado nos cursos de Direito em geral, que é a relação entre o direito e a economia. São ambos fenômenos sociais que possuem uma íntima ligação, poucas vezes percebida pelos juristas. Veja bem, se você chega para o aluno e pergunta o que é direito, para um aluno de direito, obviamente, ele automaticamente perceberá, ele terá aquela intuição de que direito é norma. Agora, se a pergunta é o que é economia, já gera uma certa perplexidade e uma certa dificuldade em responder. Muitos vão achar que a economia está ligada à matemática, que é um estudo de equações e que é uma área que eu não domino, não quero dominar, não gosto. E a economia, na verdade, nada tem a ver com isso, ou necessariamente não tem a ver com isso. Economia nada mais é do que um modo de produção de uma determinada sociedade. Toda a sociedade, desde as mais complexas àquelas mais simples, elas precisam responder basicamente a 3 perguntas. Isso acontece, por exemplo, vamos imaginar alguns náufragos que estavam em determinado navio, naufragou, foram parar em determinada ilha e ali eles precisam sobreviver. Para sobreviver, sejam náufragos ou seja uma sociedade complexa, quais são essas 3 perguntas? Né? Primeiro, o que produzir? Né? Então, no caso dos náufragos na ilha, vamos produzir o quê? Alimento, né? Bebida e abrigo. Né? Não vamos se preocupar em produzir, por exemplo, telefones celulares. Segundo, como vamos produzir? Toda a sociedade precisa responder. Como vamos? Vamos fazer umas lanças para pescar, vamos subir nas árvores para tentar pegar coco, vamos fazer o abrigo com as folhas. E a terceira pergunta é como vamos dividir o produto da nossa produção. Então aí verá, se houver alguém mais forte ou que tem mais habilidade de fazer lanças, né, naquele nosso exemplo, ele poderá exigir uma parte maior em peixes, porque caso contrário, ele então não produz as lanças e todos perdem. E onde entra o direito? O direito, numa sociedade mais complexa, entrará em responder essas 3 perguntas. Né? Então, o que produzir, o que pode ser produzido, o que não pode, como, né, as normas e toda essa nossa normatização a respeito do regramento da produção em geral e como será dividido. Então, institutos como contrato, né, institutos como propriedade e nos seus mais variados aspectos. Quanto mais complexa a sociedade, logicamente, mais complexo, porque muito mais bens e muito mais recursos e muito mais interesses estarão em jogo e em conflito, então obviamente o direito deverá acompanhar. Eu acho que para o jurista, para quem está na graduação e para quem se formou, as noções básicas de economia são fundamentais para compreender e conseguir dar respostas mais úteis aos problemas concretos, porque respostas sempre são possíveis de ser dadas. O que interessa verificar é que se essas respostas serão úteis ou aptas a responder determinados problemas ou não. E assuntos como esse e outros correlatos são tratados nessa matéria do direito econômico e agências reguladoras, que vai
bastante além das meras relações entre direito e economia, trata principalmente de uma parte importante da economia, que é o direito da concorrência, e também de proteção ao consumidor, a regulação de mercados, como são o caso das agências reguladoras. Espero, com essas breves palavras, ter despertado o interesse pelo estudo desse tipo de matéria. Foi um prazer.